A seguir, NT Sul. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Ajude a transformar vidas. Seja anjo, seja novo tempo. Ligue 12 21 27 30 30 ou acesse anjosdaesperança.com. bíblia.com.br, o site mais completo do Brasil para você estudar a Bíblia. Acesse bíblia.com.br. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, um mensageiro da cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. O sistema imunológico é a defesa do nosso organismo. Você sabe que o ajuda a mantê-lo mais forte? Respirar ar puro. Além de oxigenar os pulmões, ele acalma os nervos e ajuda na circulação do sangue. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Mário Quintana. E assim, chegamos a 2021. Uma nova página, num novo capítulo difícil de ser escrito, mas para o qual estamos cheios de esperança neste ano novo e queremos desejar de todo o nosso coração feliz 2021 para você e para toda a sua família. E eu quero estender também o meu bom dia, o meu boa tarde, neste meio-dia, deste primeiro dia útil de 2021, a nossa família, a família do NT Sul, que esteve conosco ao longo de todo o ano de 2020, que esteve com você ao longo de todo o ano de 2020, este ano que a gente só teve uma exigência, que ele terminasse. E ele se foi. Thelma Tomás, seja bem-vinda. Obrigada, Nunes. Boa tarde, minha família, Boa tarde a você que está em casa também nos acompanhando. Acabou 2020, hein? Graças a Deus. Amém. Gabriela Belo, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a quem está em casa. Que alegria estar aqui em mais um 1º de janeiro ao lado de vocês. Vamos juntos. Seja bem-vinda. Lena Caetano. Olá, coleguinhas. Olá, pessoal de casa. Bom estar com vocês. Apesar de tudo e com tudo. Vamos lá, 2021, estamos aí. Sobrevivemos. Bernardo Miller, estreante aqui nesses nossos especiais de fim de ano, né? Você de casa que nos acompanha já o conhece, passou a integrar a equipe do NT Sul em 2020. Bernardo, seja bem-vindo. Obrigado, Daniel. Um abraço para o pessoal que está em casa. Encerrou 2020, começa 2021. Uma palavra para iniciar esse ano: esperança. Acho que é o que todo mundo quer para 2021. Exatamente. Bom, para nós fazermos uma espécie de retrospectiva de 2020, você diria, poxa vida, Daniel, mas retrospectiva? O que nós vamos falar de 2020, né? A gente já passou por um ano tão pesado, com tantas dificuldades. Pois é, a gente vai relembrar algumas coisas, mas vamos tentar tirar aqui boas lições, mas garanto que você também vai dar boas risadas, porque além de assuntos pesados de 2020, a gente vai mostrar hoje, vai mesclar com aquelas famosas gafes de gravação, os nossos erros, aqueles que você não vê no dia a dia, porque a gente tenta deixar tudo bonitinho para o telespectador, para o internauta, mas hoje você vai ver. A gente começa contando um pouquinho sobre a corrida pela vacina, o que o coronavírus fez ao longo de 2020,
um dos anos mais difíceis da história e que entrou para a história por isso. Vamos relembrar um pouquinho. Assim que a pandemia começou a se espalhar pelo mundo, iniciou-se uma corrida multibilionária, a busca por uma vacina contra a Covid-19. Empresas e laboratórios de vários países trabalharam de maneira incansável para achar o imunizante. Durante meses, o planeta olhou com atenção para as notícias vindas de Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. A partir de agosto, as boas notícias começaram a vir. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que o país foi o primeiro a aprovar uma vacina contra o novo coronavírus. A Sputnik V foi batizada em homenagem ao primeiro satélite lançado ao espaço pela antiga União Soviética e foi desenvolvida sob a desconfiança da comunidade científica internacional. A velocidade do anúncio e a falta de compartilhamento dos dados da pesquisa geraram temores de que os cientistas trabalharam sob pressão. A partir de novembro, os testes de fase 3 de vacinas em todo o mundo começaram a demonstrar resultados. A Rússia anunciou que a Sputnik V tem 95% de eficácia. A americana Moderna anunciou a eficiência de 94,5%, enquanto a Universidade de Oxford, em parceria com a AstraZeneca, tem cerca de 70% de eficácia, mas com uma logística de armazenamento menos complexa. Mas no começo de dezembro, a notícia que todos queriam ouvir finalmente chegou da Inglaterra. Autoridades sanitárias britânicas aprovaram a vacina da farmacêutica americana Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech, o que permitiu o início da distribuição aos grupos prioritários. A segunda onda da Covid-19 atinge o mundo. Países que tinham sido pouco afetados no começo da pandemia registraram números altíssimos de infecções, enquanto locais que sofreram na primeira onda voltaram a registrar curvas ascendentes de casos. Várias nações precisaram voltar a decretar medidas de contenção do vírus. Nos Estados Unidos, diversos estados impuseram novos isolamentos, inclusive com fechamento de escolas. Na Europa, a Áustria fechou escolas e comércios não essenciais, enquanto a Alemanha apostou no reforço de medidas preventivas. A Suécia, que teve uma abordagem menos rígida na primeira onda, restringiu as reuniões públicas de mais de 8 pessoas. França, Espanha, Reino Unido, Itália e outros países precisaram implementar medidas para diminuir as curvas de contágio antes das festas de final de ano. A enfermeira Sandra Lindsay, que trabalha no Long Medical Center em Nova York, foi a primeira pessoa vacinada contra a doença nos Estados Unidos em um ambiente não experimental. A profissional recebeu a dose da vacina Pfizer-BioNTech. A enfermeira trabalha na linha de frente contra o vírus. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a vacina da Pfizer tem alta eficácia em todas as faixas de idade. A primeira aplicação do imunizante ocorreu na última terça-feira no Reino Unido. A senhora Margaret Keenan, de 90 anos, foi a primeira a receber a dose. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que foi hospitalizado com o vírus em abril, agradeceu ao Serviço Nacional de Saúde do país e aos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da vacina. Cidades gigantes, locais públicos vazios, pontos turísticos fechados. O confinamento para evitar que o novo coronavírus se espalhasse provocou perdas severas na economia. O primeiro setor a ser atingido fortemente foi o turismo. A queda na receita foi de 460 bilhões de dólares somente no primeiro semestre. Aos poucos, outros segmentos também foram brutalmente impactados. Companhias gigantes suspenderam as operações. Em crise, muitas pediram recuperação judicial, como a aérea Latam nos Estados Unidos. A pandemia provocou as maiores perdas econômicas e o maior nível de desemprego nos Estados Unidos desde a Grande Depressão na década de 30. No Brasil, o desemprego bateu recorde.
No trimestre encerrado em agosto, 13,8 milhões de brasileiros estavam sem emprego. A crise só não foi maior no país devido às medidas de apoio, como o pagamento do auxílio emergencial. No entanto, o aumento dos gastos do governo e a queda da arrecadação deixaram as contas públicas em situação delicada em meio ao forte crescimento da dívida. Assim como o Brasil, vários países entraram em recessão. O Fundo Monetário Internacional espera uma contração do PIB mundial de 4,4% neste ano. O FMI afirmou que a China vai ser o único país a crescer em 2020. As perspectivas para o ano que vem são melhores, mas as incertezas permanecem. E sobre todas as consequências do coronavírus, não precisamos ficar falando aqui, né? Quem está em casa certamente sabe, certamente sentiu na pele, não é? Certamente algum vizinho, algum parente sentiu literalmente na pele, não é? Mas foram variados. Bom, nós estamos gerando este programa especial a partir de Cachoeira do Sul para diferentes regiões do Brasil. Vamos começar falando um pouquinho sobre onde vivemos, né? Sobre Cachoeira do Sul e para onde falamos especificamente. Tentamos ter sempre um olhar apurado e atento. Cachoeira do Sul atravessou muito bem a chamada primeira onda do coronavírus. As pessoas, inclusive, se empolgaram com isso, né? Nós tínhamos um certo orgulho. Só que veio a tal da segunda onda e o bolo desandou. E aí, por que Cachoeira do Sul, que era uma das cidades, um dos municípios que estava melhor, vamos dizer assim, em termos de Rio Grande do Sul, piorou tanto na reta final do ano de 2020? Tem aquele ditado que diz, né, que a confiança pode ser a nossa maior inimiga, né? A gente estava muito bem, estava tão bem, mas tão bem mesmo, que passamos. Agora não vai acontecer mais nada, a gente tem um hospital de campanha que não foi utilizado, a UTI nunca foi lotada por cachoeirenses, né? E a gente tomou a nuca violentamente, porque o susto veio numa avalanche aí de óbito, falência do sistema, casos assim, dias que se registrava mais de 50, 60 casos. É aquela coisa, eu acho que a gente vive ciclos de aprendizagem. Quando a gente não aprende num momento, a gente vai voltar naquele ponto para aprender. Quando a pandemia começou, quando a gente começou a ver o que estava acontecendo nos outros países, todo mundo tomou um susto muito grande, né? Mas aí começou aquele discurso assim, alguém que você conhece teve coronavírus e tal. Realmente parecia muito distante para muitos de nós, concorda, Lena? Essa pandemia, na verdade, ela provoca até hoje ainda surpresas, por estarmos lidando com algo desconhecido, com algo invisível, né? Então, no início parecia tão distante. Enquanto a gente preparava esse especial, passei por alguns roteiros de início do ano e eu lembro da primeira vez que eu abordei esse assunto foi falando com uma enfermeira responsável pelo setor de epidemiologia do HCB, que o hospital já estava adotando alguns protocolos para quando e se a pandemia chegasse aqui, porque naquela época era uma coisa muito distante e não demorou um mês. Verdade. Já começou a se ouvir que haviam contaminados no Brasil e que a pandemia havia chegado aqui. A partir de então, a coisa foi longe. Mas no início tinha aquela questão, mesmo com o medo que as pessoas tinham, a gente não tinha rostos e não tinha nomes de pessoas conhecidas, nós aqui pelo menos. Agora, no momento que a gente está vivenciando, a situação é diferente. Raros de nós, vocês de casa também, não sabem de algum conhecido ou do familiar de algum conhecido que esteja ou que tenha sido contaminado ou até mesmo na sua família. Então, mesmo assim, uma outra coisa a se considerar no momento atual é que ainda existem pessoas que não levam a sério e que não estão dando crédito que nós estamos em uma pandemia e que a situação é gravíssima. E a segunda onda aconteceu por conta do relaxamento da população, porque lá no início, lá em março, todas as regras, os protocolos eram respeitados por todos, empresas, todo mundo cuidava, todo mundo usava máscara. Aí passou o tempo, todo mundo cansou, o famoso cansaço do isolamento, voltaram as aglomerações, voltaram as reuniões em família, todo mundo descuidou, deixou de lavar as próprias compras do supermercado, aí foi aquela rasteira mesmo. Eu acho que o que ninguém esperava era a segunda onda com tanta força, né, Daniel? A gente tinha a primeira onda, o pessoal começou a entender a situação, mas caiu no comodismo. E aí vem a segunda onda e ela vem muito mais forte. A gente está na segunda onda, a gente entra em 2021 com uma onda, com um nível de infectados ainda muito grande. Bom, teve algo que marcou aqui no Rio Grande do Sul, que foi o aspecto das bandeiras do distanciamento controlado, né?
essas bandeiras foram amadas por alguns e odiadas por outros. É verdade. Eu considero que até o momento em que elas foram consolidadas, especialmente no aspecto técnico e puramente no aspecto técnico, a gente tinha um respaldo muito importante e valioso, que nos garantiu um respiro por bastante tempo também, por um período longo, que, embora a gente não tenha repetidas vezes falado sobre isso, talvez nunca tenha ficado muito claro que o objetivo não era evitar os óbitos. A gente sabia que isso era impossível e continua acontecendo porque a gente não tem um imunizante que nos permita ter um pouco mais de tranquilidade, mas que garantiu um fôlego para estruturar melhor o sistema de saúde que a gente não tinha. Mas a partir do momento em que aconteceu essa mudança para o aspecto político, que a gente tinha uma eleição pela frente, que a gente tinha candidato pleiteando ali, que tinha o comerciante que bate na porta. Vamos ser bem francos, a gente mora numa cidade pequena e sabe disso. O prefeito anda pela rua. E aí, de repente, ele está lá cumprindo aquele distanciamento, fechando, quebrando o comércio. Ele anda na rua, o comerciante vai parar ele e vai dizer assim, ó, eu não tenho o que comer, prefeito. Eu tenho que trabalhar. Vou me sustentar do quê? Como é que a gente vai fazer? E a eleição cobra, né? E aí a cogestão veio e as coisas já não andaram mais como antes. Eu vi também que nessa questão das bandeiras e da liderança, vamos dizer assim, do governador Eduardo Leite, do governo do estado em determinar inteiros municípios sob seu guarda-chuva. Eu acho que isso aí foi fundamental para que o estado, de uma certa maneira, pudesse se conduzir e, de uma certa maneira, tivesse o controle da situação. Porque até um determinado ponto, o governador diariamente fazendo lives, tudo que o governo fazia e todas as determinações eram comunicadas, então era jogo aberto, era um trânsito livre de informações e vinha de cima para baixo. Então havia aquela determinação, né, e havia uma liderança, né, alguém que determinava, que se responsabilizava, né, alguém que assumia, né, a situação, juntamente com as prefeituras. Era um trabalho meio coletivo, as prefeituras poderiam contestar depois, mas tinham que argumentar e dizer por quê. Claro. Né? Foi talvez uma satisfação melhor para os prefeitos, para as pessoas, para os empresários, enfim, você está na bandeira vermelha, você não pode abrir, você tem que diminuir a sua equipe, você está em bandeira laranja, a trégua é um pouco maior, a bandeira amarela, a situação é bem mais sob controle. Acho que foi uma satisfação mais técnica do governador. A gente teve sorte que o Eduardo Leite matou no peito lá no início e garantiu que a gente não fosse tão afetado, né? Porque... E se não tivesse feito tudo isso, talvez esses números que nos assustam e muito teriam sido ainda piores. Minha gente, vamos adiante aqui no nosso bate-papo para falar um pouquinho do seguinte. Quero mostrar a nossa primeira falha de gravação, né? Porque nós erramos bastante ao longo desse ano. Claro que essas falhas não foram pro ar, né? Como eu disse na abertura. Ainda. Tentamos deixar tudo bem bonitinho. Essa primeira falha teve a ver com a máscara, né? Que todos nós tivemos que nos adaptar. Não é cultura do brasileiro usar máscara e tivemos que aprender na marra. Vamos dar uma olhadinha aí. Trabalhar de máscara e começa a andar esse negócio aqui, ó. Ó. Está rindo de nervoso, minha gente. Não teve moleza, né? Tivemos que nos adaptar com a tal da máscara aí. Então era e aí, minha gente, como é que foi fazer jornalismo nesse período? A máscara era um dos problemas, né? Mas não era só porque ela caía, era porque ela sufocava. E a gente, às vezes, aqui, ó... Gente, é barbaridade, não foi fácil. E atrapalha tudo, horrível. Dicção, tudo. Entrevista, E o óculos enfim, embaçado. A tal da máscara verdade. caindo, né? O mais comum era a gente fazer entrevistas. Eu praticamente não vou para a externa, né? Pelas minhas atividades aqui. Mas todos vocês aqui que vão podem falar com mais propriedade. O que mais dava era, eventualmente, até repórter com a máscara caindo, né? Abaixo do nariz. E os entrevistados também, né? Até achar um modelinho que segurasse no rosto, que se adapte jeitinho. A gente já está à procura, na verdade, né? A procura da máscara perfeita. Da máscara perfeita. O tecido, porque lá no início teve a história da máscara de algodão que não passava o ar. Horrível. De maneira nenhuma. Não passava vírus, não passava ar. A gente respirava CO2 o dia todo, era um horror aquilo. E sem contar a bronca que era o entrevistado. Tá, mas eu preciso colocar a máscara só quando a câmera estiver gravando. A gente às vezes chegava em alguma farmácia quando deu o boom da pandemia,
tu não encontrava a máscara. E aí tinha gente que queria fazer com um detalhe mais bonito, a máscara mais bonita. Acessório de Assim moda. como o álcool em gel. Os mercados, enfim, com a demanda muito grande, farmácias de manipulação, enfim, foi um dos pontos do início da pandemia que pautou muito aqui o jornal. Minha gente, para a gente falar de um outro aspecto aqui muito importante desse ano, que foi o auxílio emergencial. Certamente o auxílio emergencial foi um divisor de águas no aspecto econômico, também muito criticado no começo, muita gente que não deveria ter recebido esse benefício recebeu, muitas pessoas que precisavam do auxílio emergencial demoraram para ter acesso a ele, mas foi um divisor de águas. A gente terminou o ano com pessoas que ainda comentam nas lives lá da Caixa Que não conseguiram. que não conseguiram receber. Então, Mas a própria Caixa também, né? Olha, judiou do pessoal. Aquelas filas intermináveis. a gente não questiona a questão do auxílio em si, porque ele veio Claro. e era o correto. A gente espera isso dos governos, né? Essas ações de reconhecimento da necessidade. A gente estava num estado de calamidade, não tinha alternativa. Mas há que se reconhecer também que essa economia movimentou muito, inclusive nas mãos erradas, né? A gente teve muita gente, muito além das condições previstas nas regras de benefício do auxílio, que recebeu esse dinheiro. A gente triste, tem que né? crescer como humanidade muito É ainda, triste, né? é triste. Puxa Eu fico vida. Aliás, triste com isso. sobre isso, Lena, nós vamos ver agora um pouquinho sobre relações humanas, modificações que aconteceram durante este período da pandemia. Vamos dar uma olhada. Dia 2 de abril de 2020 será, para a Carolina e o Wesley, uma data especial para a vida toda. Foi quando nasceu Isabela, a primeira filha do casal. Obrigado, Senhor. Como pai orgulhoso e feliz, na maternidade do hospital, o Wesley acompanhou e registrou tudo. E foi isso. Essas fotos da pequena são a única referência para os familiares e amigos. Visitas, nem pensar. Pessoas caminhando na rua, a grande maioria olhando e manuseando um aparelho de celular. Em qualquer lugar, dentro ou fora de casa, mesmo rodeados de pessoas, em grupos de convivência ou familiares, as relações interpessoais eram relegadas. A opção era pelo aparelho e o mundo virtual. Cenas comuns até poucos dias antes da invasão do coronavírus. Agora, a situação está um pouco diferente e é até inversa. Com o isolamento social, os recursos virtuais se tornaram um meio de aproximação de pessoas e famílias. Agora, o contato, conversa e encontro presencial para grande parte da população não é uma opção. Para a Patrícia, passeios, eventos, pedaladas com os amigos ou em família com o esposo Robson e o filho de 5 anos, ao menos por enquanto, somente na mente e em imagens. A regra para todos é se recolher. Stay at home, ou ficar em casa. Para muitos profissionais, também agora é home office, ou trabalho em casa. Se tem uma palavra que nós aprendemos ou tivemos que aprender a lidar com ela, né, com um cenário, é tecnologia. E a gente viu quanto a gente precisava aprender, né? Coisas básicas. A gente falava antes aqui do auxílio emergencial, a dificuldade para mexer com o celular. Mas, olha, a pandemia também trouxe uma aceleração nesse cenário aí. Teve gente tendo que contratar mais internet, tendo que aprender a lidar com softwares, mas também teve gente tendo o WhatsApp roubado, né? Foi uma pandemia digital também aí, né? E aí, Queria meus ver amigos? uma pandemia sem celular, sem internet. Gente, não tinha. E a Não gente tentando gravar aqui, como a gente Não, passou trabalho também, não né? teríamos trabalhado. Meu Deus, e mesmo com um pouco de conhecimento a gente apanhou tanto, como foi difícil, a gente fica até humilhado pensando, Quando meu um Deus. telefone funcionava, o outro não funcionava, né? E os entrevistados diziam, mas vocês ainda entendem disso e a gente aqui, não, não. Aprendemos fazendo. É engraçado, né? 2 palavras da língua inglesa deu ritmo à pandemia. Home office, que nem a Helena falou no VT, e live. Live foi o que a gente mais teve, a gente usa até hoje esse recurso de contato, enfim, o Zoom acho que foi o aplicativo mais baixado desde o início da pandemia, foi talvez a principal plataforma e o principal meio das pessoas se comunicarem em reuniões, enfim, presenciais, e o jornalismo em si aprendeu nessa questão, a gente não tinha muito isso, essa questão de live, utilizar a plataforma à distância, e a gente conseguiu aprender
e traz uma contribuição futura também. E para a educação também, né? Toda essa tecnologia, esse meio digital foi a salvação para os estudantes, independentemente do período, seja lá no fundamental, médio, ensino superior. E colocou os professores todos na sala de aula de novo também, né? Também. Porque tinha muita gente despreparada para essa vida Muita de gente aprendeu. aula à distância, né? Que jeito! A gente está acostumado com o prof lá com o giz e o quadro e foi uma peleia. E atrair a Fácil. atenção dos alunos. Esse, acho que foi talvez o desafio maior ainda, depois que se compreendeu essa questão da aula à distância, agora a missão de vocês, professores, é atrair a atenção dos alunos. Manter E até concentrados. hoje eu acredito que essa é a principal missão. Os professores tiveram que virar youtubers, né? Nossa, e foi bem legal, a gente mostrou alguns casos aqui do pessoal se superando, é bacana a gente ver isso também, né? Tudo tem dois lados, teve um lado muito bonito, assim. O desafio para todo mundo em todos os setores, né? A gente aqui, a maneira de fazer jornalismo, a gente sempre disse, né? Desde que começou, quando a gente diz, ó, o pessoal não pode trazer mais ninguém no estúdio, tem que ser tudo à distância, vocês não podem mais sair, evitem sair o máximo possível, porque a gente também, né, tinha que fazer o jornalismo, né, tinha que levar a informação até as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tinha que se preservar até para poder continuar fazendo isso. E aí as limitações, com as limitações de movimentação e tudo mais, a gente tinha que criar alternativas, a gente criou realmente, né? Foi cada dia novas descobertas, uma evolução constante, aprendizado constante. A gente dizia assim, poxa vida, mas isso aí, uma entrevista dessas com o secretário tal, com o especialista tal, a gente fazia até pouco tempo tendo que ir a Porto Alegre, um dia inteiro de viagem, ia, voltava, chegava lá, gravava aquela coisa toda. Verdade. Agora vamos fazer a distância, tão básico. Mas foi um caminho que a gente descobriu, né? Então a live, as plataformas, enfim, o WhatsApp, através da chamada de vídeo, deu esse entendimento por parte da fonte, aquela fonte mais distante que não está aqui na nossa aldeia, digamos assim. Tinha aula do lado de cá e aula do lado de lá, né? Fulano, vira mais um pouquinho o celular. Não, olha. E aí daqui a pouco passava alguém lá no fundo. Nossa, quanta coisa a gente viu nesses dias, A gente né? vai ver algumas dessas. Por falar em falhas e mancadas, a gente vai ver mais uma. É da Lena Caetano. Vamos conferir então. Ai, que medo. O segmento efetivo das obras se dará início... Não, vamos de novo. Ah! Caramelo. Dog é caramelo. Oi, querendo aparecer, é muito lindo. Ai, foi o ano dos doguinhos, né? Foi. Quem nos acompanha pelas redes sociais sabe, né? Onde a gente vai, eu principalmente me deparei com vários doguinhos, né? Fiz vários amiguinhos, mas de vez em quando eles querem aparecer também, né? Eles também querem figurar. Não só doguinhos, daqui a pouco vocês verão. Bom, nós vamos para a nossa próxima pauta, que é agricultura. Nós estamos, como já citei aqui no começo, né, gerando esse conteúdo a partir de Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, uma região que tem uma vocação muito forte para a agricultura. Vamos dar uma olhadinha aí nas dificuldades, enfim, nas questões que marcaram o ano de 2020. 17 das 36 amostras das chamadas sementes misteriosas já analisadas apresentaram risco fitossanitário ao país. Após avaliação de risco fitossanitário, realizada pela área técnica do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas do MAPA, foi identificado que uma amostra continha a espécie Myosoton aquático, praga ausente no Brasil e com potencial para ser considerada quarentenária, ou seja, com risco de estabelecimento no país e de causar danos fitossanitários. Tu olha assim, ela tá com as folhas bem viradas, né, por causa do calor. Não fosse toda seca, as plantas teriam fechado as linhas, estariam 2 vezes maior e com folhas verdes e viçosas. Nas lavouras de milho, os prejuízos chegam a 70%. É que a planta está secando antes da espiga desenvolver. Atende pelo nome popular de gafanhoto migratório sul-americano, ameaça vinda da Argentina. O monitoramento indica que a espécie tem hábito coletivo e massas migratórias. A preocupação deve-se ao fato de que se alimenta de vegetais com potencial de dano muito grande a lavouras e pastagens. Gabriela Belo,
A coluna deste espaço foi seco, torrou, não teve milho, soja. O arroz, né, claro que quem tinha água, quem ainda conseguiu ter algum açude com água, inclusive faltou para os animais beberem, para as pessoas. Caminhão-pipa fez a festa entregando água no interior aí de Cachoeira do Sul e no estado todo, né? Foi um caos. Teve um dia que eu passei a tarde acompanhando o caminhão-pipa no interior de Cachoeira. É muito triste as pessoas não terem água para beber, né? Não terem água para beber, não tem. Dependendo da chegada do caminhão-pipa. Quando chega, abastece as cisternas para poder encher os galões e levar para casa. O interior de Cachoeira do Sul, hoje em dia, sofre muito com isso. Ainda várias regiões, várias localidades, infelizmente, ainda sofrem com isso. É muito triste a situação dessas localidades. Olha, eu posso dizer que acho que a agricultura em 2020 foi um eletrocardiograma, né? Porque a gente começa o ano com uma seca muito forte. A pandemia ainda não tinha chegado definitivamente aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E aí vem a seca, tem todos os prejuízos que a seca ela traz, tanto talvez as duas potencialidades maiores aqui de Cachoeira do Sul, a soja e também o arroz. E aí na sequência o eletrocardiograma ele dá um pico porque o preço teve uma elevação no preço. Os que os agricultores não tinham há anos teve, tanto do arroz, soja. A gente vira o ano com praticamente R$100 a saca do arroz e um preço de soja beirando aos R$150. Só que aí vem a contrapartida da seca que atrapalhou e não deixou, digamos assim, os agricultores com aquela reserva necessária para conseguir, pegando bem o termo dos agricultores, tirar o pé do barro. E aí vem os gafanhotos, que deixem alerta os agricultores e a gente entra em 2021 com uma nova ameaça de seca. Talvez não da mesma intensidade, mas com os agricultores atentos a essa situação. Eu lembro que no dia 100 das restrições da pandemia, foi o dia que chegou o anúncio que os gafanhotos vinham. Eu lembro que eu botei na minha rede social isso e ainda fiquei pensando, meu Deus, vamos deitar e esperar a morte, porque, né, o que mais vai acontecer? Chegaram os gafanhotos agora. 2020 foi o ano que tudo podia acontecer, né? E o que mais que vai vir, meu Deus? E uma ressalva ali que o Bernardo estava falando da questão do pico, sobre os preços, que doeu no bolso dos consumidores, mas aí dos produtores, porque no período do pico do preço, ninguém tinha mais produto. Era a época de fazer a lavoura, era a época de comprar semente, comprar adubo, e aí fazer a lavoura cara, para agora, a gente se aproxima de uma colheita, né? Colher com preço, que daí o preço começa a cair de novo. Que vantagem? Nenhuma. Claro. Aí o gritedo foi grande no supermercado. A gente também mostrou isso aqui, né? O preço... Aí... Minha gente, nós estamos conversando demais aqui, nós já estouramos o tempo desse bloco, mas eu vou sair para o intervalo mostrando uma cena para você que está nos acompanhando aí em casa, neste primeiro dia do ano. A gente falou agora há pouco sobre jornalismo, sobre aprendizagem, tivemos que aprender também. E os nossos entrevistados, então, nem se fala, eles tiveram que aprender bastante. Vamos dar uma conferida nessa cena aí. Eu acho que ele é chamado de vídeo. Ele tá, o senhor tá com o telefone na orelha. Era para ser uma chamada de vídeo, né, ao vivo. Ai, seu José, como assim, seu José? A gente preservou a imagem do entrevistado, claro, mas no grupo da família essa imagem bombou, esse vídeo bombou, tanto eu publiquei nas redes sociais, porque eu tenho um tio chamado José, e ele não é muito ligado nesse meio digital, então a família achou que era ele. Fizeram um bullying com meu tio, tadinho. E só para trazer um bastidor dessa pauta, até que fui eu que fiz o contato, eu até comentava com a Gabriela, não sei, eu não consigo contato com o seu José, ele não me responde, enfim, eu tento ligar, ele não me responde o WhatsApp, e aí na hora, no momento da ligação, ele atende e aí vem essa surpresa cômica. O WhatsApp na orelha, no ouvido. Então tá bem. Meus amigos, nesse clima a gente faz uma rápida pausa para o intervalo, desejando a você um feliz ano novo, né? Um bom 2021. A pausa é rápida, a gente volta já já com os bastidores aqui das produções do NT Sul e recapitulando também assuntos importantes do ano de 2020. Fique com a gente, fique na Novo Tempo, é um minutinho só e a gente já volta.
força adquirida em oração nos prepara para as coisas do dia a dia. É a respiração da alma, o abrir do coração a Deus como a um amigo. Podemos orar em silêncio e aquele que tudo vê certamente ouvirá. Esse tempo é especial para você conversar com Ele. Considere a ideia de orar agora. Você está assistindo NT Sul. O universo é o retrato de um criador minucioso que imprimiu significado em cada detalhe. Basta observar a leveza de cada traço, a coordenação das cores e texturas. Todas as incontáveis criaturas que compõem o cosmos contam com algo particular. Nada é igual. No entanto, tudo está em perfeita harmonia. Até o ser mais simples contribui para um resultado extraordinário. Mas uma espécie recebeu atenção especial. O toque literal do autor em sua gênese. Suas mãos contornaram um projeto à sua imagem e semelhança. Em seguida, um sopro vital foi o arremate final. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Já estamos de volta nesse 1º de janeiro de 2021, desejando para você um feliz ano novo e, acima de tudo, esperando que seja um ano de esperança, que você esteja animado, né, confiante para esse ano. É o ano da vacinação, pode ser que demore um pouquinho, é verdade, mas vai chegar, né? Então vamos tomar aí os cuidados, você que está também reunido com a sua família, se cuide, né? Vamos com calma para que esse ano de 2021 seja bem melhor do que o ano de 2020, que foi pesado para muita gente. Bom, nós estamos aqui no estúdio do NT Sul com os nossos colegas jornalistas contando histórias, Thelma Tomás, Gabriela Belo, Bernardo Miller, Lena Caetano. Nós estamos também mostrando hoje aqui algumas das falhas, né, que não foram ao ar, mas que dia 1º é dia de revelar, é dia de contar tudo. Bom, uma das tarefas do jornalista é escrever o seu texto, né, fazer a sua argumentação daquilo que ele está dizendo. Nem sempre dá certo. Vamos ver. Mas o NT Sul, na verdade, é uma criança muito desejada, uma criança muito querida e uma vida, na verdade, que a cada dia a gente produz de uma forma diferente. Uma vida que a cada... Não tá legal isso. Tá sendo difícil, gente. Mais solto. Mais solto. Não, a questão é o argumento. Não tava fácil, Lena, em plena pandemia, tendo que falar de aniversário de NT Sul. Difícil. Uma criança, um pensamento, né? Onde é que ela queria chegar? Era uma coisa poética, gente. Não deu. Mas tu vai, daqui a pouco perdeu o fio. Que eu tava mesmo. Depois dizem que fazer jornalismo é só falar, né? Não é, amigos, não é fácil. Bom, às vezes, quando a gente vai fazer uma produção na externa, né, tem aquela questão, você tá sujeito que alguém faça um contato com você, que um carro buzine, que, enfim, 1000 fatores, 1000 questões podem ocorrer. Tudo Vamos dar uma olhadinha nessa cena. Cabe ressaltar, Daniel, que esta vacina contra H1N1, ela não imuniza contra o novo coronavírus, mas Oi! Olha um amiguinho passando aqui dando oi pra gente. Essa foi uma interação carinhosa, né, Thelma? Coisa mais querida, ele vinha vindo assim, e aí ele, oi! Eu tive que parar assim, oi. Mas eu tenho uma liga boa com nossos telespectadores, não é o primeiro. A gente tem vários ali, que um para e comenta. Eu acho que uma das que marcou também, que a gente foi pra rua e um tiozinho que eu entrevistei, o senhor tá fazendo na rua, bem no start do todo mundo em casa? E ele, eu não tenho medo. Se a morte viesse, a gente tivesse aviso, já esperava arrumado. Nossa Senhora, eu achei que eu... meme nacional. Meme nacional. Eu adoro, eu acho que é uma das coisas que eu mais senti falta, assim.
E outra coisa, a gente vai para a rua, tem o prazer da gente ir para a rua e ter contato com as pessoas e a reciprocidade das pessoas. As pessoas querem se aproximar da gente. E mesmo durante uma gravação onde a gente adotou o extensor para ficar longe das pessoas, a gente bota o extensor e a pessoa vem vindo e tu dá um passinho para trás e a pessoa mais um passinho. Gente, a gente começa a gravação num ponto e termina no outro ponto, se afastando da pessoa. Fugindo. Parece corrida do revezamento. Literalmente. De 2019 para 2020, um período muito interessante para Cachoeira do Sul seria, né? Que seriam as comemorações do bicentenário, 200 anos de Cachoeira do Sul, o quinto município mais antigo do Rio Grande do Sul, e parte dessas celebrações elas ficaram comprometidas. Já tinha um comprometimento prévio em função de questões financeiras, né, dificuldades financeiras que o município atravessava, mas a pandemia fez o favor de cancelar, né? Assumiu toda a culpa. Botou a pá de cal. A pá de cal, que a gente fala aqui, né? Assumiu toda a culpa. De tudo. Culpa da pandemia, né? Mas quem aqui teve festa de aniversário? Eu acho que ninguém conseguiu celebrar muita coisa, né? Mas teve gente ainda que persistiu e fez uma coisa ou outra. A gente se antecipou, comemorou com o nosso filme antes, né? O Cris. Ali a gente lançou antes. O documentário Cachoeira do Sul 200. Nós lançamos em dezembro de 2019. Né? Um signo de vislumbre que 2020 não ia dar. Não, na verdade a gente nem pensava nisso. A gente queria muito assim lançar em dezembro de 2019 para 2020. Ser o ano, né? Ser o ano, assim, de fazer exibições no cinema, trabalho com as escolas, né? Exibições públicas e tudo mais. E, enfim, para você que não assistiu ainda, está lá no YouTube, Cachoeira do Sul 200, disponível para você assistir, 1h15 de pura história, muito bem contada, né? O documentário Cachoeira do Sul 200. Bernardo e Gabi, para a gente fechar esse capítulo, o que marca para vocês 200 anos de Cachoeira do Sul? Eu lembro de uma placa na rotatória, eu fiz até VT, contando o dia que ela foi colocada lá, uma homenagem, uma empresa de Cachoeira do Sul, Agropertences, inclusive, deu de presente ao município, e tá lá, bem linda. Então, foi o marco dos 200 anos em Cachoeira do Sul. Eu acho que teve aquele momento onde tinha os eventos programados, estavam sendo cogitados, porém veio a pandemia. E aí começou a se transferir para as lives, e aí ninguém mais aguentava as lives. Porque aí, a live ninguém vai querer assistir. Então, isso acabou atrapalhando um pouco todo esse roteiro das comemorações dos 200 anos aqui de Cachoeira do Sul. Acho que não atraiu, digamos assim, o gosto das pessoas. E, querendo ou não, passou um pouco desapercebida essa questão dos 200 anos. Tomara, talvez, em 2021 a gente possa relembrar novamente o que passou. Infelizmente, o coronavírus não deixou a Cachoeira do Sul comemorar. E a rotatória das 5 esquinas? Essa era a minha pergunta capciosa. Foi a maior obra de 2020 em Cachoeira do Sul? Olha, acredito que foi, hein? Inclusive, agora está saindo do poder o prefeito Sérgio Gnatti, ex-prefeito Sérgio Gnatti, chegou a falar aqui no debate que a rotatória virou um ponto turístico aqui em Cachoeira do Sul. E aí vale o pessoal de casa fazer a sua avaliação, né? Se ele ou não. disse que era a obra dos 200 anos, né? Ele chegou a dizer isso textualmente. Muito bem, meus amigos. Nós vamos adiante e tem mais falha para você que está em casa. Dá uma olhada aí. Tô cego aqui, guri. Nós temos não só cinegrafista, mas também assistente de cabeleireiro, ó, viu? Ó a escova, ó. Ih, garoto, preparado! Isso é que é equipe! Tem uns grampinhos aqui, dá pra botar o Tem grampinho, cordinha e assistência. Olha aí, ó. Esse é o Little Boy, tá bem, hein, Gabriela? Cabeleireiro. Credo. Olha aí, ó. Olena, prende ali agora Maravilhosa. a cordinha ali pra não desatar ali o nó. Valeu, Little Boy. Essa não foi bem uma falha, né? Mas bastidores de produção, quando não tem o cabeleireiro, né, vai o cinegrafista na base do alicate, né, Gabi? A passagem era o mergulho no Jacuí depois, tinha que colocar a touca de banho, o cabelo tinha que estar bem preso. Não, necessário. Acho que esse apoio também, né, que a gente recebe atrás das câmeras, inclusive o Edson tá ali, que é um amigão, é um parceiro da gente, acho que de todas nós. Cuida da nossa imagem, arruma o cabelo, vê quando a maquiagem não tá direito, a roupa tá alguma coisa, tudo ele e o Hermes, né? O Hermes conserta a calça rasgada, inclusive. Tem um vídeo lá no meu perfil, corre lá,
E consertando uma calça rasgada no joelho, assim que é um sucesso. E faz de tudo. Muito bem. O Bernardo falou antes que o ano de 2020 ficou marcado pelas lives. Mas como as pessoas estavam com dificuldades para se expressar, quem estava zangado, quem estava bravo, quem estava fazendo reivindicações, o que fazia? Ia para a rua e buzinava. Quem estava feliz, queria celebrar com a sua escola, com o seu clube, fazer carreata ou uma campanha para um candidato à prefeitura, buzinava. O ano dos buzinaços. Dá uma olhada aí. A festa foi em forma de carreata, com mais de 50 veículos que enfrentaram o mau tempo da quarta-feira para cantar o parabéns a você para o educandário. E se a gente fosse mostrar tudo, ficaríamos horas vendo buzinaços aqui, né? Vem, pra tudo. Gente tá feliz, vem. A Buzina. gente não quer isso, vem. A gente vai fazer parabéns para fulano que não tá podendo fazer festa em casa, a gente vai passar numa charreata. Teve uma Eita. semana com 3 buzinaços. Foi assim, eu lembro. E aí depois na esteira veio o quê? A campanha eleitoral. Mais carros, mais buzina. Mais. Bom, por falar nisso, o pessoal se expressou através das buzinas e buzinaram, inclusive, para Bernardo Miller fazer as suas gravações. Vamos ver. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Thelma. A todos que acompanham a TV Cachoeira nessa apuração do pleito 2020. Eu trago as atualizações sobre a segurança pública aqui no município de Cachoeira do Sul e também na região. Vale lembrar... Situações do ofício, né? Manifestações de carinho de telespectadores, exatamente. Isso que a gente não rodou todas, né? Foi algumas ali que a gente selecionou. Algumas das 30 tentativas. Fazendo sucesso. Mas tem um meme, né? Que o pessoal fala... tem um jornalista ali, deixa eu ir atrapalhar. Passa da frente, buzina. 2020 foi o ano de eleições municipais, escolha de prefeitos, escolha de vereadores. Em Cachoeira do Sul foi uma eleição movimentada, apesar das restrições, e uma eleição que marcou a volta por cima de José Otávio Germano, prefeito eleito, assumindo, né, neste dia. Está começando, portanto, o seu mandato em Cachoeira do Sul. Minha gente, o que vocês podem me contar que eu ainda não sei sobre eleições de 2020? Fazer um retrô da eleição também. O que marcou para vocês? Nossa, olha o que a gente fez aqui em função disso, né? A gente teve entrevista ao vivo com candidatos à prefeitura, a gente depois teve uma série com vices, a gente teve uma série de atividades que trouxeram as informações. Nosso objetivo era esse, né? Que o eleitor tivesse o maior número de informações e de detalhes sobre o perfil, sobre o que a gente podia ter a partir do dia 1º. E a escolha foi feita pelo José Otávio Germano, né? Cara que tem uma história política bastante vasta, grande, muitos escândalos permeando toda essa caminhada aí, mas foi o nome que Cachoeira escolheu, né? Teve uma repercussão significativa nas redes sociais, nos comentários, enfim, bares, enfim, todo canto se falou do debate. Acredito que foi um divisor de águas dentro da campanha para os candidatos e também um divisor de águas dentro da TV Cachoeira. Pois todos os veículos fizeram de alguma forma um debate, tudo, mas a gente botou todo mundo aqui dentro, com normas de segurança, com todo um trabalho de 2 semanas, e assim, a transmissão bombando com todas as regras, com tudo aquilo que a gente podia, foi de alto nível, realmente. Em relação às eleições passadas, nós tivemos o maior número de candidatos a vereador, né? Tanto que o número de votos, se a gente for analisar a média de votos que cada vereador eleito fez, essa média ela caiu, né? Vocês acham que o cachoeirense ficou mais bem representado ou teve mais possibilidades nessa eleição? Talvez aquela pessoa que costumava votar num candidato abriu essa possibilidade, dobrou o número de candidatos e aí aquele vizinho, aquela pessoa mais próxima que nunca entrou na política decidiu concorrer diante das novas determinações, enfim, e aí acho que se dividiu bastante.
essa questão das eleições, mas eu acho que o grande ponto das eleições de 2020, não só aqui em Cachoeira, como em todo o Brasil, foi a abstenção. Não sei se foi por causa da pandemia, talvez seja, ou porque as pessoas já não acreditam mais na política como em anos anteriores. Acho que o pessoal saturou de política e a abstenção foi muito grande em todos os cantos do Brasil. Bom, eu quero aproveitar aqui, nós vamos mostrar mais uma falha de gravação agora e com essa falha, inclusive, homenagear a todos os nossos queridos colaboradores, os nossos comentaristas voluntários, né? Eles nos ajudam trazendo informações, trazendo suas opiniões sobre temas variados. Vamos dar uma olhadinha aí. Se para um carro as peças originais sempre são a melhor opção... Ai, mordi minha boca. Se para um carro... Ou o outro se finando lá, ó. Bastidores aí, portanto, da gravação de Denise Belladonna, do quadro Educação, né, que semanalmente traz aí informações bem importantes. Nosso abraço a Denise, que nos autorizou aqui a rodar essa falha de gravação. E como eu já citei, né, nossa gratidão aos nossos comentaristas. Bom, você que está nos acompanhando, você viu que a Thelma está falando bastante aqui, né? Thelma, todo mundo fala fácil aqui, né? Mas a Thelma fala bastante. Só que as ideias nem sempre elas vêm tão fácil, né, Thelma? Às vezes é difícil, eu fico... Vamos droga. ver? Essa... droga. Faltou. 3. Lembrei agora o que eu ia dizer. Foi na série de entrevistas com os vereadores, aí a Thelma conversava com o vereador Azevedo, né, aqui na nossa sede. Não mas deixa a ideia ela não falar, foi. ela quer falar de novo. Não deixa. Esqueci. E a gente precisa fazer aqui uma transição do nosso riso para um assunto que é bem sério e pesado. E marcou não apenas o ano de 2020, como manifestações anteriores, e certamente será um foco de 2021, porque é uma luta constante. Uma luta de todos nós, de todos os brasileiros, que é a luta contra o racismo. E aí, meus amigos, o que nós podemos falar sobre 2020 e o racismo? Eu posso começar dizendo aqui que nós, como TV, tentamos nos empenhar também nesse aspecto. Nós produzimos um especial trazendo várias pessoas, né, relatando suas histórias, vários especialistas ajudando também, trazendo conceitos importantes, porque parte do combate ao racismo, ao meu ver, passa por conceitos claros, né? Para a gente saber o que é o racismo, que comportamentos que caracterizam e como cada um de nós pode se posicionar diante dessa situação. A exibição desse especial, a poder participar desse especial com convidados, com colegas da Novo Tempo lá de São Paulo também, foi um momento ímpar a gente ter produzido um material daquele quilate, né? Porque além da participação das pessoas, opiniões, conhecimentos, informações, enfim, e tudo isso de uma certa maneira para que o telespectador pudesse saber o momento que a gente estava vivenciando. Só que depois disso muitas outras coisas aconteceram, né? E coisas pesadas, né? Recentemente, e todos os dias coisas acontecem que faz com que as pessoas se questionem e muitas pessoas acham que é mimimi. E a gente sabe que não é mimimi, e muitas pessoas acham que é um assunto já batido, que racismo é uma coisa que se inventa, que é vitimismo, e tem tantos lados de tudo isso que eu acho que só a informação pode esclarecer e fazer com que as pessoas possam pensar diferente e de uma certa maneira agir diferente, enfim, entender melhor o que está acontecendo. E esse 2020 trouxe muita coisa triste, mas alguns frutos positivos. E nesse aspecto a gente viu pela primeira vez um levante que não era só de negros contra atitudes racistas, contra a violência e o extermínio da população negra, né? Infelizmente não começou aqui, né? Infelizmente não é no segundo país mais negro, né, que a gente tem, que é o Brasil, mas teve reflexos aqui. A gente falou nesse especial da morte, do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi o que deu esse estupim para, de repente, começarem a pensar uma história de escravidão que tem meio século, né? E é uma pena que o start sempre seja episódios de violência, né? Mas que essa consciência chegue às pessoas não negras por meio de episódios fatídicos, porque a violência na nossa vida está todo dia. A violência da discriminação, a violência do julgamento, a violência da exclusão, a violência da perseguição. E esse papel de dizer o que é o racismo, o que é sofrer essa dor, ele é das pessoas negras, ele é nosso. Esse papel de dizer o que é racismo, o que não é nosso, nós vivenciamos isso. Mas nós todos, enquanto sociedade, precisamos
nos adequar a uma realidade em que isso não seja mais permitido. Que não venha de ti, que não venha da Lena, que também é negra, que não venha de mim. A gente precisa começar a entender melhor o outro, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Bom, nós estamos com o nosso tempo aqui estourado, gostaríamos de falar mais. Espero que você que esteve com a gente até este horário tenha gostado desse nosso bate-papo aqui, né? Falando Vai um pouquinho. encerrar com gafes ou não? Vamos, mas é claro. Mas o último é de Lena Caetano. A pauta, de novo. Papagaiada. Papagaiada. A pauta era a nova nota de R$200. Veja aí. Fofinho. Você que tem algum dinheiro na carteira já se deu conta de que carrega simbolicamente no bolso ou na bolsa um mini zoológico? Pois é, isso acontece desde 1994, quando foi instituído aqui no Brasil o real como moeda oficial dos brasileiros. A Lena replicou a risada aqui agora. Meme fofinho. Que amor. Falou em R$200, até o louro veio pra perto. O louro veio, que coisa linda, que momento, meu. Foi lindo. Esse foi... Nós estamos muito felizes por ter tido a sua companhia nesse ano que passou e por começarmos juntos. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Vamos juntos nesse ano que está só começando. Vamos com cuidados, vamos com esperança e que esse seja um ano de sucesso para você. O mesmo eu desejo para os meus colegas aqui, renovando a parceria, a confiança, o cuidado, o carinho que temos entre todos, que possamos contar muitas boas histórias e interagir muito com os nossos telespectadores. Palavra que, além da esperança que vai nos nortear pelo 2021, é gratidão. A gente chega ao final do ano, graças a Deus, né, com saúde, trabalhando, contando boas e más histórias, mas esses são os cavacos do ofício, diriam, né? Então, eu acho que a gente tem muito mais a agradecer do que pedir. Mais uma vez, mais um ano que a gente termina aí com a equipe toda unida, com uma aquisição nova aqui, trabalhando com gosto, feliz e mais do que nunca, né? Contando com a companhia de tanta gente carinhosa aí que demonstra pelas redes, nos assistindo, compartilhando, conversando, parando a gente na rua. Isso é uma dádiva. A gente vai ter um ano de 2021 bem melhor, se Deus quiser. Amém. Gabriela Belo. Sobrevivemos! Foi um ano muito difícil. Eu acho que foi o ano dos desafios pra gente, não só enquanto profissionais, mas assim, psicologicamente. Foi muito difícil. Essa questão do isolamento, essa questão de ficarmos isolados aqui no trabalho, né? Porque a gente acabou convivendo aqui e daqui para fora, casa. E isso foi muito difícil, ficar longe da família, ficar longe dos amigos. Ai, não vou chorar! Eu acho que isso foi, assim, ó, o maior desafio do ano, sabe? Eu falei ali que 200 anos não teve festa de aniversário, não teve. Eu não tive festa de aniversário, nenhum de nós teve, mas chegamos até aqui com saúde, como disse a Thelma, todos da equipe, graças a Deus, né, que nos abençoou até aqui. Então, festejar e esperar que 2021 seja um baita ano. Assim esperamos. Lena Caetano. Da mesma forma, eu assino embaixo tudo que as colegas disseram e quero dizer para você que nos acompanha, muito obrigada. Foi um ano diferente para todos nós, foi um ano difícil para todos nós. Saiba que o isolamento a que você foi submetido, nós também, as restrições, o álcool em gel, né? O limite com a família, o não ver os amigos, né? Tudo isso que você de dificuldade passou na sua vida, não pense que na nossa também não teve. Teve e está tendo ainda também. Mas início de ano, a gente sempre tem esperança renovada. E eu espero e tenho muita fé. E quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, mas o meu otimismo sempre é amparado na fé que eu tenho em Deus, de que assim, ó, o melhor de Deus ainda está por vir. E é o que eu desejo para todos vocês neste ano novo que está começando, porque 2021 nós vamos arrasar. Bate aí. Aí sim. Bernardo Miller. Bom, primeiro agradecer, né, aos telespectadores, Daniel, porque 2020 foi um ano pesado. Talvez você ligava a TV, ligava o NT Sul e era notícia de pandemia, assuntos complicados. Então, primeiramente, agradecer
por essa tolerância, digamos assim, diante de todos os fatos que ocorrem aqui em Cachoeira do Sul e, claro, em todo o Brasil. Agradecer também as nossas fontes, que a gente às vezes pede uma solicitação, enfim, acho que é sempre importante ter essa questão de atender primeiro ao público, ao povo cachoeirense. E pedir a companhia para 2021, vai ser mais um ano desafiador, um ano que a gente pretende trazer mais a esperança e uma conclusão um pouco melhor de todos os fatos que 2020 carregaram para um 2021 que a gente consiga solucionar essas questões e peço a companhia ao NT Sul, segunda a sexta ao meio-dia. Quem sabe não seja em 2021 que iremos abolir a palavra pandemia. Aqui chegamos pela fé e vamos juntos em 2021. Bom ano novo para você. Tchau!